E nós temos agora também, Caio, direto da prainha. É o nosso querido Pablo. Quem é ele, Caião? É o Queiroz do bem. É o Queiroz É do o bem. Queiroz sem rolo. Sem envelope. É, atravessa o túnel sem treta. Fala Caião, fala Braulio, fala galera do Papo de Graça, começando mais um drop aqui. Caião, queria a tua ajuda, porque nessa semana agora eu vou ter que resolver um problemão, né? São dois amigos meus que estão brigados. E aí me colocaram no meio para eu ser o reconciliador dessa situação. Qual é a situação? Dois amigos que tocam até na mesma banda. Um tá desempregado já há um tempo, precisando muito de dinheiro, já tá endividado. E o outro quis ajudar e contratou ele para trabalhar na empresa do pai, uma vidraçaria. Nesse trabalho, 2 meses depois, ele estava carregando vidro e aí o vidro caiu da mão dele e cortou a mão dele, tomou muitos pontos. E inclusive teve que ficar mais de 1 mês sem trabalhar. Isso no terceiro mês, mais ou menos ali, eu acho, terceiro mês de trabalho, segundo, terceiro mês. Aconteceu o acidente, aí ficou 1 mês sem trabalhar. Quando voltou, ficou internamente. Aí depois de 1 semana o pai do garoto que contratou pediu para ele carregar um peso e ele disse que não podia carregar por causa da mão, tinha testado médico e tal. Sei que acabou entrando numa discussão tão grande que o cara brigou com o garoto, mandou ele embora e ele saiu da empresa e processou a empresa. Aí imagina o que deu. O garoto que contratou falou: pô, ajudei o cara, trouxe o cara para trabalhar comigo e o cara me processou. E aí o que processou falou: poxa, mas eu estava trabalhando honestamente, não pude carregar peso, o cara me tratou com ignorância, me maltratou e me mandou embora. Então ele achou no direito de pedir o direito dele indo para a justiça e o outro se achou injustiçado porque ele abriu a porta de trabalho para ele e sentiu injustiça ele processar a empresa do pai. Sei que nessa situação aí os dois estão brigados, não estão se falando, e aí a família, os dois tem esposas, e aí juntou um monte de coisa, aumentou, sei que o negócio cresceu mais do que deveria. E aí me chamaram para resolver esse problema. E aí eu queria, Caio, a tua ajuda. Como é que eu faço para resolver? O que eu diria para eles se reconciliarem? Eu trato a situação assim de forma muito prática. Eu prefiro perder para ganhar. Eu tenho facilidade de ceder. Para mim eu resolvo de forma prática. Mas gente assim, que às vezes tem limitações para se resolverem, o que a gente diria? 2 pessoas que acreditam em Cristo. 2 pessoas que se dizem de Deus. Aí um tá magoado, que não quer ver, que não consegue perdoar. Aí o outro se acha no direito. E eu quero ajudá-los nas suas famílias, quero ajudá-los. Eu sou reconciliador, eu fui chamado para ser sal da terra. O que a gente diria para 2 amigos que precisam se reconciliar, se perdoar? Qual é o caminho do perdão? É claro que eles não são obrigados mais a se gostarem. Seria legal se houvesse aquele mesmo sentimento. Mas como é que eu faço para ajudá-los a encontrar o caminho do perdão, da reconciliação? Sei que parece até simples demais, mas eles estão levando por uma situação, essa situação tá maior do que deveria. E aí eu queria ajudar esses 2 amigos aí a voltarem a ter a relação de amizade, se perdoando, se entendendo, tendo compaixão do outro, entendendo um ao outro, para que voltem a ter um caminho de paz. Esse é o drop de hoje, obrigado, um beijão, te amo muito e até a próxima! Você sabe a resposta, meu querido Pablo. Você sabe o que Jesus ensina. Mas abra para eles em 1 Coríntios, no capítulo 6, se eles não entenderam ainda o espírito do Evangelho, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios 6, irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante a corte dos incrédulos. Ora, o só existir entre vós demandas e brigas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não? A gente é do povo que não faz justiça com as próprias mãos e que não é do mimimi.
Eu cresci aprendendo a sofrer a injustiça. Já fui levado em processos trabalhistas, quando a fábrica de Esperança quebrou, e a Vinde, por gente que dizia que me amava mais do que o pai e a mãe, me levaram a juízo. Nunca procurei nenhum retalhamento, nem desses e nem de outros que me fizeram males pessoais, que me roubaram pessoalmente. Mas foram muitos, não foram poucos. Vocês já me ouviram falar, dar esses nomes, reclamar. Muito menos ir a qualquer juízo ou tribunal humano. Não, de modo nenhum, eu não. Eu prefiro sofrer o dano. E Paulo pergunta, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano uns aos outros e ainda vão para uma corte de incrédulos decidir entre dois indivíduos que, se são do Evangelho, deveriam ter uma consciência superior. Leia 1 Coríntios 6 para eles. E deixa eu só te dizer de maneira bem simples. Eu acho a minha tendência é me solidarizar completamente com o irmão que deu o emprego. E deu o emprego. Ele podia não ter dado emprego nenhum, podia ter deixado o outro desempregado, né? Deu. Levou, falou pro pai, é meu brother, é meu irmão. Ele não vai nos fazer mal. Aí o pai emprega. Houve um acidente, não sei quanto tempo depois, um mês, 2 depois, não sei, tanto faz. 3 meses depois. Houve um acidente. Nesse acidente o rapaz se machuca. Ele fica lá no tratamento com a alta de um mês que lhe foi dada. Aí volta um mês depois para trabalhar. Aí o pai do garoto amigo que deu o emprego pede para ele carregar essa caixa, que ele não se sentia em condições físicas de fazer, com medo de se machucar. A meu ver, o pai foi insensível. A menos que o garoto que recebeu a ajuda, o emprego, seja um grande enrolador. A menos que o pai, no juízo dele, tenha achado que o rapaz era um ser exagerado. Como disse Cazuza. Exagerado. Exagerado, eu sou exagerado. Exatamente. Pode ser que o velho, o pai, tenha tido esse olhar de uma outra geração que diz, pelo amor de Deus, quanto peso eu já peguei, todo ferrado, nunca caiu os pedaços. Aí há um conflito generacional. Provavelmente o pai do amigo que deu o emprego tinha um outro olhar. E ele, um outro cuidado pessoal consigo mesmo. Aí o cara insiste. Aí ele diz que não vai. Aí eles brigam, discutem. Quase vão às vias de fato. Se agridem. E o dono do negócio, eu não quero mais você aqui não. Manda embora. Manda embora. Se tiver direitos a receber, que os receba. 3 meses contínuos já dá. Todos os dias, 3 meses contínuos já cria um certo vínculo. Mínimo, do ponto de vista de justiça do trabalho, mas não precisa levar para nenhuma instância. Isso tudo pode ser resolvido no diálogo, no diálogo. Mas eu, se fosse esse amigo que recebeu o emprego, se fosse ele, cara, eu saía de fininho, brother. Sem nada, olha, obrigado. A minha amizade com seu filho vale infinitamente mais do que a minha estada aqui. Claro. Eu vi que o senhor me empregou por necessidade minha e intervenção do meu amigo. Então, olha aí, desculpa qualquer coisa, vamos diminuir isso aqui. Eu não quero que haja nenhuma hostilidade do senhor para comigo. De mim para com o senhor eu garanto que não há.
porque tudo que eu não posso e não quero é perder a amizade do seu filho. Esse é um tesouro maior. Quando duas pessoas têm maturidade cristã e no evangelho, de verdade, têm raízes no entendimento de como é o reino que servimos, que não é o da CLT, nem é o do trabalhismo do Getúlio, não é de ninguém. A gente obedece uma lei superior, lei da consciência. Como diz Tiago, lei da liberdade. Como Paulo diz, lei do amor. Como Jesus disse, a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que não é como a dos escribas e fariseus e não é baseada apenas nessas constituiçõezinhas e regimentos. Aqui a gente pensa, eu pelo menos não dou a mínima, quando se trata de direito meu, por que a lei brasileira diz? Eu só penso em termos de reino de Deus. E no reino de Deus, se eu não puder resolver no diálogo, na verdade, sincera e na luz, eu entrego a pessoa ao Senhor. Se ela abusar de mim, eu pago o preço, como já paguei, tenho pagado, estou pagando e pagarei muito ainda. Pago o preço só para sepultar aquilo no silêncio da verdade que só diz respeito a mim e a Deus. A minha palavra é essa, é assim que eu vivo, é assim que Paulo recomenda viver, é assim que Jesus ensina quando ele diz: por que você não anda outra milha? Por que você não vai adiante? Por que ao invés de você ir para a vingança, para o olho por olho, dente por dente, justiça por justiça, você não abre mão? Por que você não se reconcilia com seu irmão? O que há de mais precioso? Seu irmão, um trabalhinho que durou 3 meses. Um conflito com alguém que te deu um emprego, que te ajudou a comer 90 dias. Quem sabe agora 120 com um mês a mais. Agora, para que você vai criar um entravo perpétuo por uma coisa que começou com a solidariedade de alguém que quis te ajudar? Infelizmente, ele é ele, o pai dele é o pai dele, o negócio é do pai dele. Agora, se eu fosse você que entrou na justiça, sinceramente, meu amigo, eu abriria mão disso hoje. Porque se a nossa justiça não exceder em muito, nós, cristãos do Evangelho, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus das cortes terrenas, dos legalismos e dos casuísmos e dos abusos injustos praticados em nome da lei, nós não entraremos no reino dos céus, foi o que Jesus disse. E Paulo conclui aqui em 1 Coríntios 6, eu não quis nem ler para não criar um constrangimento, quando Paulo diz: olha, se vocês não souberem lidar com isso, vocês são iguais aos adúlteros, a isso, aquilo. Ele bota essas injustiças aí no pacote daquelas coisas que crente fica horripilado. E Paulo diz: é tudo a mesma coisa. Vocês não entenderam o reino, não são cidadãos do reino, não fazem parte do reino de Deus. Se vocês não conseguem entender a justiça superior, senão nunca nasce o novo homem. O novo homem fica sendo sempre filho de Getúlio Vargas. Nunca de Jesus, nunca do reino de Deus, nunca de uma justiça celestial, nunca de algo que vai para além dos legalismos imediatos, mas que não correspondem à justiça. Porque a justiça que o teu amigo praticou em teu favor, quando você estava desempregado, teve uma intenção e um poder factual infinitamente maior de cobrir multidão de pecados do que o troco que você está dando a ele agora por causa de uma briga com o pai dele. Aí, desculpa, leva esse vídeo para os dois, por favor. Tá bom, Pablo? Em nome do Senhor. Que essa guerra cesse, porque ela é idiota. É guerra das trevas, de quem não tem luz. Mas quem diz que conhece Jesus tem que estar para além disso. Ou então não conheceu o significado do reino de Deus. Um beijo. É, meu amigo querido. Getúlio Vargas é discípulo de Getúlio Vargas. CLT. É.
Isso é muito bom. É muito bom. Mas não é? Ficam todos brigando, meu Deus, me dá vergonha. Getúlio Me dá é meu vergonha senhor desses caras e nada todos. me falta. Um monte de membros de igreja que não conheceu o evangelho jamais. Processam tudo, processam a igreja, processam a missão, processam o seminário, processam não sei o quê, processam. É. Ai, Jesus, é ruim demais. É porque foi no psiquiatra e o psiquiatra falou que a vida é um processo. A pessoa entendeu tudo errado. Tudo errado. Aí, deixa eu abrir Tudo contra alguém, né? Não é uma questão de processo. Aí o cara sai de lá e vai procurar um advogado. Eu vou abrir. É um processo, então tá faltando na minha vida, eu não tenho nenhum processo, vou começar um contra alguém. Isso, não é terapeuta que eu preciso, é de advogado. É de advogado. Precisa de terapia. Terapia da distração perversa. Vou entrar na justiça contra alguém que eu vou ter anos de ocupação. Exatamente. De raiva, de provocação. Anos e anos. Vá, você está cavando a sua própria cova espiritual. Essas coisas são mais sérias do que o pessoal imagina. As consequências, as devoluções disso na vida da gente. Dentro do coração. Cara, disso eu tenho temor. Cara. De entrar nessa, não. Eu prefiro sofrer o dano, sofrer a injustiça. Estou sofrendo isso. Quando eu li a primeira vez e eu era recém-convertido, eu entendi. Aí você lê a primeira epístola de Pedro. É toda sobre isso. Sobre sofrer o dano, carregar a injustiça, Sei, Caio. ser solidário com os padecimentos e as injustiças e as iniquidades sofridas por Cristo Jesus. Eu estou vivendo assim, não perdi nem um dedo, nem... Já me roubaram, me levaram, me enganaram, me amaldiçoaram. Gente, e em geral são os que estão mais perto. Deixa eu só lembrar uma coisa. São os que comem na nossa mesa que levantam contra nós o calcanhar. Quanto mais perto, mais Judas o cara fica. Os de longe, na maioria das vezes, não agem assim. São inofensivos. Não. Olha, eu tinha 1000 e tantas pessoas ligadas a mim, funcionalmente falando. Umas 500 eram crentes e as outras não eram. Quando as coisas estavam terminando, em 98. Só as crentes entraram contra mim na justiça. Os não crentes? Não. A favela de Acari inteira, ninguém. Só diziam, não, o senhor salvou a nossa vida há 8 anos. É ruim demais, E salvou a gente da miséria, agora a gente sabe para onde ir. Não, Deus me livre. Agora, a crentaiada é ruim de chifre, que eu vou te dizer. É ruim meu demais. Vamos lá. É ruim demais. Demais. Um abraço aí, né? Vamos em paz. Pessoal. Leva os dois para pegarem uma onda num dia que o mar esteja assim muito bravo, entendeu? Sei. Aquele mar viradão. Para ver se um salva o outro do afogamento e se reconciliam lá na praia. Exatamente. É ruim demais, amigos. Parem com isso. Vamos lá. E sem Getúlio. E sem Getúlio. Isso é bom. Ai, eu vou contar isso lá em casa.